Tá ligado aqui? Tá. Olá, você que nos assiste. Eu, Padre Rogério, aqui e agora não estamos mais na catedral, né? Hoje a gente está no Colégio Ave Maria. Talvez vai ser sempre aqui agora, não acho que daria, né? Não, só hoje. Só? Só porque a gente está aí resolvendo uns problemas aqui na Ave Maria e... Se elas deixarem. Seria interessante. Né? Não, mas lá é melhor, não é? Eu achei que mais... O que vocês acham? Então, vamos lá. Já tá rodando, sabia? Já tá rodando. Sim. Rapaz, desculpa, eu não sabia que tava rodando aqui. Tá bom, vamos começar. 1, 2, 3 e... Oi, Mar, vem pra cá. Olá, você que nos acompanham aqui nas redes sociais, no Facebook mais movimentado da Arquidiocese de Campinas, o Facebook do Padre Rogério Penha. Também nas redes sociais da Catedral Metropolitana de Campinas, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rosolém. E tem rádio? E a rádio também, a rádio... esqueci o nome da rádio agora. O patrocinador está pagando milhares para nós. Comunicativa FM. Como é? Comunicativa FM. Fala direito, fala como homem. Comunicativa FM. Vocês nos acompanham pela Rádio Comunicativa FM. Seja bem-vindo também no nosso programa Conversa aqui no Colégio Ave Maria. Muito bem. Qual é o assunto hoje, Padre Caio? Bem, aqui a gente está discutindo, né, o que a gente vai falar agora, acabou o assunto, né? Então a gente vai falar sobre catequese, né? Muito bem. E aí, na sua paróquia, tem catequese? Você tem um filho para fazer a catequese? Você fez a catequese da primeira Eucaristia e do Crisma? Vai colocando aí. Você queria fazer a catequese lá na paróquia do Padre Rogério, em Rosolém? Você quer fazer catequese na catedral? Você acredita que a catedral tem catequese? A catequese, como que é a catequese na sua paróquia? É lá 4, 5 anos? Dá para se formar uma universidade, porque tem umas catequeses que é bastante. E tem também, pagou, levou, né? Pagou, levou. Tem uma lá que faz o encontro, 2, 3 encontros, pagou, levou, né? Pagou, levou. Já leva lá o diplominha, né? Então, vamos falar um pouco de catequese, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar da catequese é educação na fé. Educação na fé. Transmissão da fé. Grosso modo, a palavra catequese se resume em ensino ou educação da fé. Ensino, educação. Eu acho que catequese é por meio do caminho, né? Uma coisa catós, assim. Né? Catós, né? Catequese por meio do caminho, mas tem toda a pedagogia que nos visa a transmitir a fé. Que fé é esta? A fé. Qual que é a primeira pergunta, então, seria... Tem uma pergunta que antecede essa. No que nós cremos? Nos que nós cremos. Então, veja, o centro da nossa fé é a revelação dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Haja vista que foi Jesus que revelou o Pai, Jesus que revelou o Espírito Santo, Jesus que revelou a Trindade. Foi por meio de Jesus que veio a salvação, foi por meio de Jesus que se veio a concretização da nova e eterna aliança. O sacramento do batismo, da Eucaristia, que são os principais sacramentos. Depois veio os outros sacramentos, é claro, mas os dois principais é batismo e Eucaristia. Bom, o que nós poderíamos então, Caio? Uma coisa que se tem em comum. Em qualquer diretório de catequese, em qualquer formação de catequese, a gente vai encontrar 4 coisas em comum. A primeira coisa, que é a base, então, da catequese, é o credo, né? É o credo, tanto o credo niceno, os dois são importantes. Por isso que no Catecismo da Igreja Católica vem lá impresso, né? Na parte do credo já vem os dois credos, o niceno e vem o credo símbolo dos apóstolos. Por quê? Ali é uma forma, é a razão da nossa fé. É a rácio. Fala certo. Fé. É o credo niceno-constantinopolitano. E não enrola a língua, não. Não, niceno-constantinopolitano. Niceno, porque ele começou em Nicéia e terminou em Constantinopla. Mas fala certo, Niceno-constantinopolitano. Constantinopolitano. Agora eu que falei errado. Então, olha só que interessante. Então, a base, o credo, aquilo depois, segundo ponto, o que o Caio colocou, o Padre Caio colocou, o sacramento. Quais são os 7 sacramentos? Sacramento é batismo,
Eucaristia, crisma, confissão, ordem, matrimônio, unção dos enfermos. Muito bem, né? Os 7 sacramentos. Então, o credo... Mas os 7 sacramentos eu colocaria mais na... Bem, tudo bem. Depois, exato. Primeiro mas na iniciação à vida cristã, né? Eu ia falar sobre a transmissão da fé, que a igreja transmite a fé. Os padrinhos também são obrigados, é a função dos padrinhos, do batismo, a transmitirem a fé, não só ser testemunho do sacramento, da validade do sacramento do batismo, mas também transmitir a fé à criança. Os pais também são transmissores da fé. O Facebook agora, o Instagram, o YouTube são transmissores da fé. Também são. Muito bem, eu ia falar agora a iniciação à vida cristã. Né? Não é só transmitir a fé, mas tem toda uma vivência comunitária, né? Você viver numa igreja, numa comunidade, se inserir nesta igreja como católico atuante, né? Eu acho que uma criança que está numa iniciação cristã sempre participa da missa, também se torna coroinha, vive a perseverança. Tem perseverança na sua paróquia, não? Nós chamamos de pós-catequese. Pós-catequese. Tem os apostolados que vai acontecendo. Tem na sua região lá do Rosolém, lá do Hortolândia, é muito forte a infância missionária. Infância missionária, que também é a criança que evangeliza a criança. Algo bonito, né? Infância missionária. Muito bem. Bom, a catequese é importante, de um modo geral, o ensino. Essas coisas que nós estamos dizendo aqui, claro que hoje eu não vou falar nem tratar de catequese, mas o Padre Caio está relembrando aquilo que é substancial, né, Caio? A fé, aquilo que é importante. A iniciação cristã, né? A iniciação numa comunidade. E eu ia falar depois de outra coisa, mas fala aí. Eu penso, né? Coloco ainda a mistagogia, por quê? Mistagogia. Isso. Por que é importante? Porque o Padre Caio falou uma coisa que é interessante. Se você está inserido numa comunidade, você vai levar sempre aquela criança, a família vai participar. Nós temos um problema hoje sério na catequese, no ensino, que a gente ensina muito bem a catequese, mas nós esquecemos de explicar o sentido da participação, da inserção numa comunidade, numa paróquia, numa comunidade religiosa. Que é a iniciação cristã. Exatamente. O que eu gosto na iniciação cristã é fazer os ritos de ingresso da criançada, na catequese, missa com as crianças. Eu sei que toda missa tem a sua dignidade, mas às vezes é gostoso colocar uma linguagem mais acessível às criançadas, deixar as crianças tocarem na missa, fazer a leitura. Bem, é o começo, né? Às vezes a gente tem que pedir para a criança ensaiar, né? Tem criança que começa a pegar e ver livro do Deuteronômio. Não é Deuteronômio, é Deuteronômio, né? Mas tem que ensaiar a leitura, né? Ô, Deuteronômio, você tá passando mal, doutor? Não passa mal, não. Ô, Tite, não fica triste, você vai gravar ao vivo, tudo que acontece ao vivo, você não tem o controle, o poder. É que ele começa a lembrar dos caras que lê. Aí eu já começo a lembrar do cidadão que lê errado na leitura. Abre aspas aí. Um rapaz foi ler uma vez na minha paróquia. A aclamação do Evangelho? Não, ele foi ler era a primeira leitura do livro de Reis. Então, está escrito assim: Elias deitou debaixo de um junípero e desejou a morte. Ele leu assim: Elias deitou debaixo de um jumento e desejou a morte. Teve outra que teve o seguinte, acho que é Pentecostes, sabe? A semana antes de Pentecostes, tem toda a aclamação no Pentecostes, né? Aí uma velhinha vai ler a aclamação, né? Quando vier o outro paralítico. Eu vi essa aí. Vocês viram que está bombando? O Padre Caio e o Padre Paulo, do seminário, os dois estavam na igreja Santo Antônio, lá em Dayatuba. Veio uma senhora fazer a leitura, leva um tomo, cara.
Viralizou. Você sabia, você já viu isso aí, né? Não, eu vi. Tá viralizando na internet. Até hoje, né? A senhora vai carteira assim, agora eu estava vendo, mas tem muitas. Bom, voltando então aqui à catequese. O ensino. Bom, o início da catequese, né, nos primórdios do cristianismo, qual que era o grande querigma, o grande anúncio? Jesus Cristo é o Senhor e Jesus Cristo está vivo. Qual é a diferença do titaqué e da catequese? Vamos fazer uma pergunta mais difícil. Agora eu te peguei. Não, olha. Titaqué e querigma. Querigma. Qual é a diferença? Vamos falando catequese? Bom, o querigma seria a forma como anunciar. Anúncio da ressurreição, né? Exatamente. O didaqué é a forma seria de organizar. Isso, Então, os apóstolos tinham 2 tipos de anúncio. O querigma, para aqueles que estavam fora da comunidade, que é o anúncio da conversão, né? Jesus, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e aí tem todo o apelo à conversão, né? Quem acreditar vai ser salvo, então o querigma tem esse apelo, que é o anúncio da paixão, morte e ressurreição, e o convite para ingressar numa comunidade. Já a titaqué interno, é a pregação dos apóstolos dentro da comunidade. Muito interessante. Então talvez o capítulo 18 de Mateus é uma titaqué. Todo aquele discurso eclesiológico, né? Se teu irmão pecar contra ti, vá lá, corrige. Se ele não te escutar, chame 2 testemunhas. Se não escutar as tuas testemunhas, dizei-o para a igreja. Então, são normas internas, são organizações internas da comunidade, né? Então, isso é a titaqué dos apóstolos. Muito bem. Bom, e você? Você sabia também de uma outra coisa? Que o primeiro responsável à catequese são os pais? Sabia disso? O Catecismo da Igreja Católica... Não é nós, não. Não. Não é eu e você. Calma. Não é você, não é isso o Papa. Não é o bispo. Uma responsabilidade, claro. Agora, no âmbito eclesial... Mas tem a participação dos leigos, né? Sim. A gente pode dividir... Não, a gente pode dividir... É interessante, mas a gente pode dividir em 2 coisas. No catecismo... Não, eu estou zoando com você. Eu concordo com você. Não, uma coisa... E é interessante isso, porque, veja, a catequese, como, podemos dizer assim, como nós falamos, o que ensinar e como ensinar. O que ensinar e como ensinar depende da igreja. E se depende da igreja o que e como, significa que os pais têm que estar sempre atentos. Como fazer e o que fazer. Por quê? Porque nós tivemos a pandemia, né? Inclusive, você que está aí, vale a pena ter uma plataforma no YouTube gratuita que tem todas as traduções, todas, né? A Comissão Internacional de Catequese trabalhou junto com um padre chamado Dom Jojo Hannes, né? Era um monge que ele, então, acabou, de uma certa forma, resumindo a catequese em 3 minutinhos. Você pode ver no trabalho, você pode ver na sua casa. E ele pegou, então, todos os tópicos da catequese e traduziu. Vale a pena conferir. 3MC, coloca lá, português, né? Você vai ver que na língua portuguesa, inclusive, é o próprio porta-voz do Vaticano, que representa o Brasil, que vai lá e ele que faz a tradução. Uhum. Mas uma coisa interessante, os pais são os primeiros responsáveis pela catequese. Então, fiquem atentos à catequese dos vossos filhos, como levá-los à igreja. Então, é importante também sempre levar os filhos para a igreja, essa coisa de fazer os filhos com muito carinho, visitá-los na missa dominical, inseri-los na própria comunidade. Não é, Caio? Sim. A primeira catequese que o pai pode dar para o filho é levar para a missa. Exatamente. De domingo. Mas a criança chora. Eu não me incomodo. Você incomoda com criança chorando? De jeito nenhum. Não. Eu pego a criança, assim, carrego a criança, só não fazer xixi em mim, tá ótimo. Porque nós já fomos criança uma vez, né?
Mão, né? E por fim, acho que um terceiro aspecto, eu estou falando da fé, a catequese transmite a fé, a catequese, a iniciação cristã possibilita uma iniciação à vida comunitária e a conversão. Acho que um dos objetivos da catequese é a conversão. Como assim, mãe padre? Mas minha criança, meu filho é puro, é ingênuo, bonzinho, não tem pecado. Não, mas eu acho que é todo um caminho de conversão, né? O que é a conversão? Conversão vem do grego metanous, né? Mudança de mentalidade. A nossa mentalidade ser configurada à mentalidade de Cristo, né? Fala um pouco da confissão. Você gosta de confissão? Você gosta que a criança confesse? Confissão é importante. Confissão. Primeiro, a gente tem que ensinar a criança o sentido do pecado, né? O que é a palavra pecado? Pecado é... Peca. Peca vem de pé. Peca vem de pé. É como se peco. fosse... Pecar é tropeçar, sabia? Pecar é tropeçar. Tropeçar. Ou então tem uma tradução mais... Em hebraico, como é mesmo? Em hebraico? Em hebraico é alvo, como se fosse alvo. Sair do alvo. Esqueci a palavra. Sair do alvo, né? Por exemplo, quem peca sai do alvo. Quando você reconcilia com Deus na confissão, você volta a sua vida para o alvo, para a meta, né? Que é o caminho de Jesus Cristo. Então, a palavra confissão, né? Confessar os pecados, né? Que acho que é uma parte da catequese, que às vezes a gente ensina a criança primeiro a Eucaristia, depois o crisma, e às vezes o adolescente que não foi batizado ainda. Tem muita criança que não foi batizada durante a pandemia e está sendo agora. Então eu estou tendo essa visão de crianças com 7, que é a data máxima para uma criança confessar, né? Depois não tem. Não é interessante, não tem rito dos 8 aos 12 anos, sabia disso? O rito para o batismo, olha só que coisa interessante. Você sabia que para batizar uma criança, o rito infantil é só até os 7 anos completo? Né? Por quê? Porque a criança ela não chegou. Porque os padrinhos respondem pela criança, né? Exatamente. E depois dos 7 anos, as crianças acreditam que já atingiu a idade da razão, que elas respondem por si só. E por isso a igreja... Agora mesmo aqui no colégio eu tenho 2 batizados de crianças de catequese. Eu vou fazer o rito de adultos, que elas vão responder que elas querem ser cristãos, que elas acreditam em Deus Pai, em Deus Filho, em Jesus Cristo. Elas vão falar por si só. Tá vendo que interessante? Então, é importante a catequese. Agora a gente estava falando do que mesmo? Da confissão, né? Isso. A confissão. Por que é importante a confissão? Porque, veja, se o sacramento do batismo é o centro e é o sacramento de porta de entrada, o batismo é o sacramento de entrada. A Eucaristia é o sacramento da presença real. E a confissão? A confissão é que nos coloca em estado de graça depois do batismo. Os pecados perdoados depois do batismo, né? Se é bebê, foi absolvido o pecado original, o pecado de origem. Se ele já tem, a partir dos 8 anos, já tem-se aquilo que nós chamamos de razão conhecida, dos 8 aos 12, né? Praticamente dos 12 anos já que se começa a computar, né? A partir dos 12 anos já se computa o pecado, né? Você sabia que o computador não fala com você? Por que o computador não fala com você? Porque ele computa. Ele computa. Se seu filho, então, por exemplo, você vê que tem criança na sua casa, não vai lá, padre, quando vai começar a catequese? Não espere. Começa você evangelizando seus filhos, né? Começa ensinando, né? Começa lá ensinando as coisas essenciais, né? Quem é Jesus, né? Por que Jesus morreu por nós? Por que Jesus se encarnou? Você vê, a própria liturgia da igreja é catequética, né? Você vê o ano litúrgico. A gente se prepara para o Natal, Jesus bebezinho, o mistério da encarnação. Nos preparamos para a Páscoa, Quaresma, paixão, morte, ressurreição. Depois, tempo da Páscoa, ressurreição, Jesus está vivo, ressuscitado. E depois, tempo comum, a vida pública de Jesus. Tem aquela expressão latina que a gente fala, né? Fé orante, fé professada, né? Vite orar, é aquilo que a gente reza
é aquilo que a gente acredita. Né? Lex orandi, lex credenti. Isso, lex orandi, Lex credenti. lex credentia. O que traduz para o latim? A fé, lex orandi, a igreja que reza é a igreja que acredita, né? Credente. Aquilo que a gente reza é aquilo que a gente acredita. Por isso que a catequese não é só sala de catequese, é a igreja. A igreja é catequética em si. Bem, seu filho fez primeira comunhão? Sua filha quer fazer o crisma? O seu netinho já foi batizado? Procure a sua paróquia, procure o seu padre, procure a catequista da sua comunidade para participar. Algo mais? Não. E além de procurar também é importante, e depois se o padre falar assim, ó, vai começar a catequese só o ano que vem, não tem problema. Você continua levando ele para a missa e levando ele para a igreja. Tá bom. Então chegamos ao final, mais um programa de catequese, apesar dos trabalhos hoje. Então vamos terminar rezando para a estrela da evangelização, a primeira catequista que leva Jesus a Isabel e esteja João Batista cheio do Espírito Santo, a Virgem Maria. E eu também posso dar um recadinho rapidinho? Você que está nos ouvindo também, que o nosso programa está indo para a Rádio Comunicativa FM. Isso. Então, o pessoal da Rádio Comunicativa, que Deus abençoe vocês, né? Então, assim, muito obrigado pela audiência. Nós aí, Caio, já, o programa já tem 3 semanas, né? Essa semana aqui, a partir de amanhã, já vai ser a 3ª semana de programa. Então, eu queria convidar vocês, no dia 5 de outubro, vai ter a missa, então, o Padre Caio vai celebrar lá na novena, e no dia 5, então, à noite, haverá um evento lá na nossa paróquia, a venda de salgados, a venda de bebidas, né? Então, todos estão convidados. Qual é o horário de missa dia 12 lá na sua paróquia? Às 8 horas da manhã, né? Só? Às 8 horas da manhã. Eu tenho 4 missas. Eu tenho 7h30 na Catedral, dia 12, 9h30, 11h30 e 17 horas com a procissão saindo da Igreja do Carmo, né? A Catedral é pichareta, né? É a mãe. Muito bem. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoa a gente, Padre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para você.